ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, irmãos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Nós estamos na sequência aí e já é a quarta lição do trimestre. O textual da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 5, e está escrito assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Verdade prática: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 a 18 e depois versículos 25 a 31. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro dela é 1. Interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja. 2. Contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos. E 3. Mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Presbítero Edivaldo, Lucas, ambos superintendentes da nossa EBD. Lucas está na nossa ADEC Limoeiro, presbítero Edivaldo na nossa ADEC Santa Cruz. Muito bem-vindos. Estamos aí na quarta lição, adentramos aí Atos capítulo 16. Lição muito boa, muito importante para esse momento, e nós começamos aí a adentrar um pouco mais nas viagens missionárias de Paulo. Isto mesmo, pastor. Nós agora entramos na segunda viagem missionária de Paulo. Ele agora troca de companheiro, né? Barnabé fica com João, conhecido também como Marcos, e ele agora segue viagem com Silas. A gente observa que a obra missionária é assim, né? Os companheiros vão se juntando, vão se separando, mas a obra missionária não pode parar. Então, o trabalho de missão, ele é desenvolvido e agora além fronteira. Muito bom. Lucas, estudamos até aqui, pegamos aí o Atos capítulo 13 para frente ali, a preparação dos missionários, a ação do Espírito Santo na preparação e agora o envio. Falamos aí até a lição passada da primeira viagem missionária, que já foi um avanço para as missões, e agora vamos começar na segunda viagem missionária a partir de Atos 16. E a gente vê a consolidação dessas igrejas, a ação do Espírito Santo. É maravilhoso a gente ler o Atos dos Apóstolos, né? Pastor, eu acho que a principal coisa que a gente pode destacar, né, nessa segunda viagem missionária de Paulo, e também, por que não, né, na primeira e na terceira, a ação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, como a própria verdade prática diz, né, que o Espírito Santo guia e às vezes também impede, né, e a gente aprende que nem sempre está aparentemente parado é sinônimo de retrocesso, né, e aprende também que toda ação de Deus tem um propósito, e a gente vê isso de forma clara na obra missionária. Qualquer obra missionária, para dar certo, ela precisa disso, da direção do Espírito Santo, porque se fosse só baseado em estratégias humanas, uma hora ou outra vai acabar ruindo. É interessante que, pegando um gancho aqui na fala do Lucas, é que o desejo de Paulo era a Ásia. Aí, de repente, ele tem uma visão, essa visão dada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo o impede de fazer a sua vontade, ou seja, ele é sensível à voz e ele assume essa responsabilidade e passa a Macedônia. Isso é muito bom. Essa visão que Paulo tem em Troade, né? Quando ele tem aquela visão de um homem macedônico, falando com ele, passa a Macedônia, nos ajuda, e essa sensibilidade ao Espírito é muito bom de ler, e a gente sabe que os propósitos de Deus são muito maiores e melhores que o nosso, né, presbítero Edivaldo? Sim. Vamos lá na nossa introdução e no nosso comentário, lembrando que nós estamos na quarta lição, e nós queremos te convidar a estar com a gente aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta, envie-nos uma mensagem através do WhatsApp, ou faça-nos uma visita em qualquer uma das nossas igrejas.
faça perguntas ao professor. Enfim, nós queremos que você interaja conosco e fique por dentro aí de toda a programação e principalmente da lição que nós estamos estudando. Introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Essa lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. A palavra-chave da nossa lição de hoje é fronteiras. E presbítero Edivaldo, a primeira viagem, Paulo já fez uma viagem longa, estabeleceu igrejas em vários pontos, em lugares fora ali de Antioquia, foi longe, mas a segunda viagem parece que ele quase que dobrou a distância, ou dobrou a distância, né? Demorou um pouco mais, foi em regiões como, já falamos aqui, a região de Filipos, né? Onde mais tarde ele escreve a sua carta aos filipenses, Troade, e teve muitas viagens que você pode acompanhar de acordo com o mapa aí da segunda viagem missionária de Paulo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa introdução, como que o Espírito Santo direcionou, como eles foram sensíveis à voz do Espírito Santo, apesar de ter tido experiência da primeira viagem, mas a segunda foi diferente. Eu vou dar um exemplo assim bem claro que a gente tem observado, e uma das coisas que a Copa do Mundo de 2026 está nos mostrando é a mudança geográfica do evangelho, falando aqui do evangelho cristão, do evangelho pentecostal, desse evangelho que ele começa com a reforma protestante, depois ele passa pelo movimento pentecostal clássico e agora as evangelizações modernas. A gente observa que a Europa, que um dia foi evangelizada, não só por Paulo, mas pelos nossos irmãos reformadores, agora a gente vê parte da África e parte da Ásia sendo evangelizada pelos evangelistas contemporâneos, pela igreja atual. E a gente vê isso nas seleções e pelas suas ações de fé que eles demonstram. A gente vê uma África sendo evangelizada pelo poder do evangelho. É exatamente isso que a gente quer usar esse exemplo. Paulo faz a sua primeira viagem junto com Barnabé. Agora ele convida Barnabé para a sua segunda viagem, para que eles dão assistência às igrejas que foram abertas na primeira viagem e para que eles vão além fronteiras da onde eles já tinham alcançado. O que acontece? Há uma separação de Barnabé com Paulo. Paulo vai juntamente com Silas e continua o trabalho e também dando assistência. Então a igreja, ela rompe as fronteiras. A palavra-chave é fronteiras, então a gente observa que também nos nossos dias as fronteiras elas estão sendo rompidas. Janela 10x40, países que eram totalmente fechados para evangelização, hoje já se tem uma abertura, posso citar aqui Cuba, né, entre outros países também da Ásia. Isso é muito importante, a gente ter essa visão, não só do estudo que nós estamos fazendo, mas do que está acontecendo em relação à evangelização nos nossos dias atuais. Para quem conhece a história da missão Portas Abertas, o saudoso irmão André sabe disso aí direitinho que nós estamos falando, né? A luta que foi, a visão missionária, é uma visão bem assim próxima disso aqui que Paulo e Silas fez nessa segunda viagem, e a gente viu o fruto desse trabalho de Paulo, ou os frutos do trabalho de Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, e até mesmo o próprio João Marcos, que ele foi útil a Paulo mais tarde, a gente vai estudar em lições futuras aí. Mas de momento a gente vê o quanto as fronteiras foram alargadas e o quanto o Espírito Santo direcionou a viagem deles. Uma palavra que eu acho interessante é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando a igreja se dispõe a fazer missão, ela rompe as portas do inferno. Não é a porta da igreja, é a porta do inferno. Ou seja, aonde há trevas, a luz chega e o evangelho é pregado. E já havia uma profecia de Isaías, né? Um povo que habitava em trevas viu uma grande luz, né? E é claro que está falando ali, se aplicando a Jesus, mas isso pode se aplicar a outras regiões sombrias que agora estão vendo. E o evangelho é ele, né? É verdade. O principal indicativo que a obra missionária da igreja primitiva estava dando certo é que Paulo, além de visitar novos lugares,
ele também revisitou alguns outros, né, para fortalecer aqueles trabalhos que ele havia inaugurado na primeira viagem. E quando nós falamos de missões, tanto na igreja primitiva quanto hoje em dia, a principal coisa que a gente deve pensar é que quem dá a estratégia tem que ser Deus. A estratégia tem que vir do Altíssimo, né? E a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Assim como aqueles primeiros cristãos foram, né, e a gente está estudando isso, nós também precisamos estar... Se a gente quiser fazer missões de maneira efetiva, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. E como que fica sensível à voz do Espírito Santo? Cultivando intimidade com Deus. Verdade. Então, uma coisa vai levando a outra. Se nós quisermos ser efetivos na obra missionária, a gente precisa cultivar isso também no nosso meio. Bom, vamos lá no nosso capítulo 1, que o tempo não para e a gente precisa dar sequência aqui na nossa lição. Capítulo 1, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Ponto 1, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. 2, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. E o ponto 3, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Veja como é que a equipe vai tomando forma, né? Ao tentar avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Aqui nós estamos em Atos 16:9. Deixa eu ler mais 2 parágrafos aqui pequenos e a gente comenta o capítulo inteiro. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Eu achei isso aqui maravilhoso. Toda vez que eu leio Atos 16, a gente tem essa visão e é muito gostoso de estudar. E por fim, a pregação em Filipos. Sem sinagoga, Paulo inicia a sua missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Presbítero Edivaldo, nós poderíamos ficar só nesses 3 tópicos aqui, já daria uma aula de muito tempo e de tanta lição espiritual. Como se fazer missão, né? Com o poder do Espírito, orientado pelo Espírito. Começa de uma forma bem simples, bem pequena, vai crescendo, né? E vai se avolumando até se tornar, né, grandes igrejas, grandes ministérios, né? O evangelho é muito simples. Eu achei interessante a tradução que eu tenho aqui, pastor, do versículo 7, Sim. do capítulo de número 16, diz assim: quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nós estamos aqui falando da Trindade Santa, né? O Espírito Santo é Deus, né? E como eu disse que o Evangelho, ele é uma pessoa, o Evangelho é Jesus, é as boas novas, a boa notícia, né, que é Jesus, e de forma simples, aplicada ao coração de Lídia, das mulheres que as acompanhavam, né, que coisa interessante, né? Eu lembro de uma palavra de um grande pregador, lá das décadas de 90, né, e 80, quando alguém questionou para ele como é que é o crescimento dessa igreja, Assembleia de Deus, dessa forma. A igreja que eu lembro da Assembleia de Deus era as lavadeiras, né? Aí ele diz assim, não, agora são os filhos das lavadeiras, né? Arlindo Teodoro falava isso, né? Esses aí são os filhos das lavadeiras, ou seja, a igreja ela se desenvolveu, né? De um povo simples, de um evangelho simples, hoje ela tomou uma proporção, né? Que é motivo de estudo, né? Nós temos o stream aí, né? Que está levantando, né? Fazendo um porquê, né? Que mais de 50 milhões
de evangélicos da década de 80 para cá se formou no Brasil, o Brasil Evangelho, né? O Stream do Brasil Paralelo está fazendo essa pesquisa, vai lançar agora, né? Como que se dá essa questão social, cultural, que mudou o Brasil de ponta cabeça. Eu fico pensando, uma das frases que eu amo em Atos dos Apóstolos é quando a igreja chega em um determinado lugar, que eles dizem, quem são esses que chegaram até aqui? Esses são aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça. Né? Então o evangelho ele tem esse poder transformador, mas começa pequeno. Esse texto me parece que é da igreja, até de aqui mesmo, esse que tem alvoroçado o mundo ter chegado aqui, né? E é por aí mesmo, mas são dados importantes, né? Os últimos dados do IBGE, salvo engano, são 22 milhões só de assembleanos no Brasil. Só de assembleanos. É muito importante essas informações, e a gente vê como começou isso, Lucas. Começou com uma viagem missionária, indo para outros lados, e isso vai tomando forma, de maneira simples e humilde, né, pastor? E o comentarista colocou um detalhe aqui que é muito interessante. A gente vê, né, nas viagens que Paulo fazia que o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Sim. Mas, né, quando ele chega em Filipos, pelo visto, né, acredita que talvez não tinha uma sinagoga. E aí ele foi para beirada da praia ali, né, para pregar o evangelho, para orar. E a gente aprende com isso que, mesmo não sendo da maneira convencional, mesmo sem muitos recursos, Paulo não deixou de fazer a obra. Não é do jeito que eu estou acostumado a fazer? Não importa, a gente vai fazer do mesmo jeito. E de maneira simples e humilde. Né? E é interessante, isso que o comentarista colocou aqui, pastor, eu até sublinhei, né? Ensinando que Deus age tanto em grandes centros como em encontros humildes. E a gente vê isso durante toda a história bíblica. O livro de Josué conta a história, parte da história do povo de Israel, mas separa um capítulo para falar da salvação de uma mulher, que é Raabe. Então isso é uma característica de Deus. Deus age em meio a coisas grandes, mas também em meio a coisas humildes. E foi assim que, né, o senhor trouxe alguns dados, o presbítero Edivaldo também, né, da grandeza da igreja hoje, e começou dessa forma, da maneira simples, humilde, às vezes sem recurso, em todas as vezes debaixo de extrema perseguição, mas quem dava o crescimento e quem dá o crescimento ainda é Deus. E aí, se é Deus que dá o crescimento, não tem como dar errado. Outra coisa que eu destaco aqui, presbítero Edivaldo e Lucas, os sinais que acompanhavam esses missionários. A visão missionária, mas em cima de tudo eram homens cheios do Espírito Santo, e a gente vê como o Espírito Santo instruiu esses irmãos e como o próprio Espírito de Jesus estava com eles nessa missão, e o quanto pessoas foram abençoadas, primeiro com a salvação e depois com curas, com milagres, com pessoas libertas da opressão do diabo e coisas semelhantes assim. Isso não pode mudar. Eu estou com uma palavra, presbítero Edivaldo, que você falou na primeira lição, que nós estamos terceirizando um trabalho, que nós estamos quase que, como é que eu vou falar assim, adotando missionários quando a gente deveria enviar mais. Isso me preocupou, sabia? Exatamente, porque a questão nós podemos sim adotar missionários, é uma estratégia, principalmente em países extremamente fechados. Sim, sim. É uma estratégia. A estratégia dos profissionais liberais também é excelente. Muito bom. Mandar pessoas para se fazer um trabalho, prestar um trabalho, seja de advogado, seja de médico, seja de enfermeiro, adentrar em determinados lugares que, como missionário, como evangelista, como cristão, às vezes não entra, mas entra como profissional liberal e prega a palavra de Deus. Tudo bem, isso é muito válido, mas nós precisamos voltar a orar e dizer, Senhor, levanta obreiros para a sua seara. E essa seara que eu digo não é só a seara que já foi construída, que precisa da sua manutenção. Nós vemos aqui que as viagens missionárias de Paulo eram para manutenção e também para abrir novas fronteiras. Eu entendo que a igreja precisa cuidar daquilo que foi plantado, daquilo que já está estabelecido, mas ela precisa romper fronteiras. E de que forma que se faz isso? Enviando missionários. Então nós precisamos enviar. Podemos sim contribuir, podemos sim adotar, podemos fazer o que nós já fazemos, mas nós precisamos acordar para esse sentido, né, de alargar as fronteiras. Né? Muito bom. Lucas,
Vamos finalizar esse primeiro bloco aí falando dessa fé sincera, né? Quando se prega a palavra genuína, a fé, ela vem aí como vamos falar assim, uma cereja do bolo, né? E há sempre conversões, há milagres de Deus, a gente vê o Espírito Santo direcionando tudo isso aí. E uma fé que alcança todo tipo de pessoa, né, pastor? O presbítero Divaldo, que alcança desde os mais humildes até as pessoas mais, né, abastadas. Né? E essa é uma característica da igreja primitiva e tem que ser uma característica nossa também. Né? Uma fé que não olha para a classe social, para a inteligência. A gente vai até falar um pouco melhor sobre isso na lição 5, né? Mas é essa fé que acolhe a todos. Nós vemos um procônsul sendo evangelizado pelo poder de Deus, vendo um grande sinal, colocando a magia no seu lugar, bem para baixo, né? Nem se pode comparar com o poder do Espírito, com o poder do Evangelho. E agora nós vemos uma mulher chamada Lídia, fazedora de púrpura, é um pano da realeza, né? Um tecido, hoje seria um tecido dos mais caros do nosso comércio têxtil hoje. É uma pessoa culta, porque tinha conhecimento para fazer esse trabalho, estava ali com um grupo de mulheres, e eu acho bonito quando a Bíblia diz que ela abre o coração. Quantas pessoas não estão com o coração aberto, esperando só a palavra de Deus, né? Então nós precisamos voltar para isso também. Muito bom. Dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição muito boa, que é a lição de número 4, onde estamos estudando a segunda viagem missionária de Paulo. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos estudando a lição de número 4, Atos 16, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e agora não mais com Barnabé, agora com Silas. Nós vamos estudar o capítulo 2 agora, a libertação da jovem possessa e do confronto com os poderes das trevas. E depois, o último capítulo, e finalizaremos a nossa lição aqui, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Tudo isso no capítulo 16, presbítero Edivaldo e Lucas. É um capítulo que a gente tem que degustar esse capítulo, mas assim, sabe que é negócio de aquela leitura com calma, analisar texto por texto e ver os detalhes, é muito legal. Vamos lá, a expulsão de espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Agora, olha o que aconteceu. Ponto 2, a reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. Deus tem um propósito. Lançados na prisão, a gente vai ver o capítulo 3. Mas antes, a falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoravam o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser removida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Nós temos aqui 3 tópicos. Primeiro, aparece uma moça, uma jovem, e com espírito de adivinhação começa a falar coisas que eles já sabiam, mas com discernimento. E eu sempre falo isso, presbítero Edivaldo, dentre os dons espirituais, um dos mais necessários e urgentes para a igreja
é o discernimento de espírito. Sim, por quê? Porque ele mostra o que é verdade. Nem tudo que se mostra verdadeiro é verdade. Como assim? Essa mulher que glorificava e falava, exaltando os homens de Deus, né? Paulo e Silas, ela falava a verdade. Mas o intuito da verdade dela era para fazer com que eles se declarassem, deixasse que a soberba subisse a cabeça deles, mas pelo contrário. Paulo, tendo o dom de discernimento, viu que aqui era um espírito maligno, expulsa o espírito maligno. Então, assim, a gente precisa de pedir a Deus discernimento de muita coisa que acontece hoje em dia. E a gente vê que Paulo, ele era corajoso, e uma coragem promovida pelo Espírito Santo. Que ele não temia demônio, não temia prisão. É a segunda vez que ele faz isso, né? Nada. É a segunda vez. Primeiro ele faz lá para mostrar para o procônsul, agora ele faz com essa mulher também. E é interessante nós frisarmos também, o comentarista colocou que espírito de adivinhação, e esse espírito de adivinhação não quer dizer que ela predizia o futuro, né? Porque a onisciência, ela é um atributo exclusivo de Deus. Então, o espírito de adivinhação é porque talvez ela revelava algo oculto, talvez falava alguma coisa do futuro num chute, algo que é um pouco óbvio, e poderia errar ou acertar. Só que esse espírito de adivinhação aqui não quer dizer que previa o futuro, mas que revelava algumas coisas ocultas nesse sentido, e aí enganava, né, uma porção de pessoas. E outra coisa, não era como o mago lá não, como o Bar Jesus não. O Bar Jesus, ele tinha técnicas. Sim. Ele tinha técnicas humanas. Era como esses caras que macho, né? Tem uma ideia, um conhecimento aí, ainda que empírico ou de conhecimento, de psicologia, trabalha a mente do ser humano, não. Essa mulher aqui era uma mulher endemoniada. Um espírito maligno tomou a vida daquela mulher. Olha o detalhe, ela era uma escrava. A gente não sabe de que região que ela veio, mas ela já veio possessa e com esse espírito de adivinhação. Então a gente percebe que, nesses dois casos, no caso de Bar Jesus, depois ele vê Pedro orando para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, e ele quer comprar aquilo, né? Tanto que ele pensa, isso é um truque, como é que vocês fazem para fazer isso? Me dá que eu quero comprar. Essa mulher não teve conversa com ela não. Essa mulher ela estava endemoniada, ela ficou livre. E a partir do momento que ela fica livre daquele demônio, aquele espírito que fazia com que ela adivinhasse, cessou. Então nós cremos que existe sim espíritos que podem aninhar na vida de pessoas. E um detalhe que vocês falaram muito bem é exatamente que os senhores dessa menina ganhavam dinheiro em cima dela, que é uma prática errada também. E aí Paulo viu essa situação, mas o fato não é nem os senhores dela, o fato é ela e esse espírito que está por trás dessa ação. E quando Paulo expulsa aquele espírito imundo, aquele espírito de adivinhação, trouxe um prejuízo muito sério para os donos, que eles ganhavam muito dinheiro em cima dessa prática dessa menina, e aí acarretou na prisão. E fica o alerta, pastor, que nem tudo que parece surpreendente ou que tenha teor espiritual quer dizer que provém do Espírito Santo. Isso é totalmente passível de acontecer nos dias de hoje. Sim. Por isso que aí se torna mais urgente, aí a gente volta àquilo que a gente iniciou dizendo, a importância da igreja buscar o dom de discernimento do Espírito. Tá? Porque muitas vezes isso pode estar infiltrado em qualquer tipo de ambiente. Né? Então, se a igreja não buscar o dom de discernimento do Espírito, pode acabar sendo enganada. Pode ser uma ação humana, pode ser uma ação maligna. Nos dois casos, você levantou da lição passada do Bar Jesus aí, era um macho que viu uma possibilidade de ganhar dinheiro em cima do dom espiritual. Aqui não, aqui é uma manifestação maligna mesmo, que ganhava dinheiro em cima disso. Sim. As duas práticas erradas. E os dois foram repreendidos, os dois espíritos imundos foram repreendidos. E infelizmente a gente vê muito isso nos dias de hoje. Né? Infelizmente tem que pedir ao Senhor, né, para que isso não chegue aos nossos púlpitos. Né? Porque infelizmente tem pessoas assim. Isso é muito perigoso, por isso que eu falei de início sobre a necessidade de um dom espiritual, muita evidência aí, precisa o discernimento de espírito. A sinopse do capítulo 2 diz o seguinte: o Evangelho confronta as trevas e liberta vidas pelo poder de Jesus. Onde o Evangelho chegar, as trevas vão se manifestar mesmo. Você não tem dúvida, não tem dúvida. Bom, falamos aí do ponto 1, 2 e 3. Esse episódio aqui dos versículos 18, né, do versículo 13 e 18 aí, que Paulo sai, prega o Evangelho e vê essa situação toda aí, isso acarretou na prisão de Paulo.
A partir do versículo 22 a 24 aí, a gente vai ver que eles são açoitados e presos por causa do evangelho. Depois versículos 25 e 26, enquanto eles estão presos, depois de terem levados uma quarentena de açoites menos um, era assim que falava mesmo, né? 39 chicotadas, eles poderiam estar lá choramingando, reclamando da vida, mas eles resolvem adorar o Senhor, e aí acontece aquele terremoto e o carcereiro fala assim, peraí, o que eu preciso fazer para ser salvo? Achou que não tinha ninguém lá e estava todo mundo. Pastor, é importante a gente observar também que Paulo, ele não abriu mão de um direito que ele tinha. E em contrapartida, a gente tem Jesus, né, ensinando que muitas vezes a gente tem que abrir mão, né, de alguns direitos, de algumas razões. E às vezes a gente pode falar assim, mas será que está entrando em discordância? Só que de forma alguma, né, a gente tem que ser ponderado e equilibrado. Saber a hora que às vezes a gente tem que abrir mão da nossa razão e saber a hora também que a gente não pode abrir mão. Né? E a principal maneira da gente saber, né, qual o momento certo da gente tomar cada tipo de atitude é a gente olhando a intenção do nosso coração. Paulo aqui não tinha intenção de humilhar ninguém, de dar carteirada de forma alguma, só que ele foi injustiçado. Né? Ele não estava cometendo nenhum crime e foi extremamente injustiçado e, acima de tudo, maltratado fisicamente. Só que a intenção do coração dele não era perversa. Agora, né, um caso que alguém tem uma intenção perversa e usa dos seus direitos para isso, aí entra naquilo que Jesus condena, né? Que Jesus ensina que muitas vezes a gente tem que ceder algumas coisas. Deixa eu só fazer um adendo ao que você falou, porque nesse mesmo capítulo aqui, se a gente conseguir aí a leitura de Atos 16, você vai ver que ele foi açoitado injustamente, e outra coisa, era um cidadão romano, tanto é que questione depois o pessoal expulso da cidade, é só ler o texto depois. Mas o interessante é que o ponto 1 diz o seguinte, que falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco. Isso aqui é terrível, viu? Pensa, sendo injustiçado, preso, foram açoitados e mesmo assim, presbítero Edivaldo, eles tiraram força para louvar a Deus e aconteceu um milagre ali, que é a salvação do carcereiro. Só um adeno aqui, pegando um gancho na fala do Lucas, no sentido de que Paulo ele tinha dupla cidadania, romana, e ele também era judeu. Criado aos pés de Gamaliel, um homem culto, fariseu dos fariseus, né? Pelo menos 5 idiomas o homem falava, então era alguém culto, que Deus levantou para fazer uma obra específica. Hoje as pessoas querem evangelizar, aí nasce no coração o desejo de evangelizar, vamos fazer uma cruzada, tudo bem. É só montar o palanque, é só pegar a equipe e fazer o trabalho? Não. Nós estamos debaixo de leis, nós somos regidos por uma Constituição. Aí o cara não vai pegar um alvará de licenciamento, não comunica aos departamentos de trânsito que vai precisar de impedir ou mudar a rota de um determinado rua ou avenida. Então, assim, Paulo ele está aqui fazendo algo que ele tinha autoridade para fazer, que ele podia fazer. Estava dentro da lei. Estava dentro da lei. E foi enviado pela igreja. E foi enviado pela igreja. Então, assim, não era um aventureiro. Então, hoje, infelizmente, a gente vê o quê? Muitas pessoas querendo fazer, mas fazendo de forma errada. Paulo, além de estar fazendo certo, ele sofre com a injustiça das leis daquele local, que depois eles vão passar aperto, né? Mas a princípio não. A princípio ele adora a Deus, mesmo sendo injustiçado, mesmo estando, como o senhor falou aí, no tronco. E tem um detalhe, presbítero Edivaldo, pastor, tem alguns hinos, né? Eu não sei se os senhores já perceberam isso, que falam que Silas reclamou na prisão. Né, contando essa história, e fala que Silas reclamou na prisão. Só que no texto bíblico não tem nada disso. Né? Eles louvaram a Deus. Eles louvaram a Deus, ambos. Né? Tem até um hino que simula um diálogo entre Paulo e Silas, e Paulo repreendendo Silas estava reclamando, só que isso não existe na Bíblia. Né? Na Bíblia, a gente vê ambos louvando ao Senhor. Isso mostra o poder que, às vezes, uma música com uma heresia, né, com um ensinamento que não é bíblico, pode criar uma pseudo-doutrina na mente de algumas pessoas. Silas e nem mesmo Paulo nunca reclamaram dentro da prisão, muito pelo contrário, louvaram ao Senhor. Uma outra coisa que eu quero levantar aqui também, nosso tempo já está caminhando para a gente encerrar, presbítero Edivaldo, mas fazer missão sem a igreja enviar, sem, vamos falar assim, a própria liderança não saber, isso é um negócio muito complicado, porque o Espírito Santo não trabalha na insubmissão do homem.
por mais... Ou não trabalha com insubmissão do Por homem. mais nobre que seja o que a pessoa está fazendo, ela precisa entender que precisa passar por um caminho. E tem pessoas que não passam pelo caminho. Não, Jesus mandou, eu vou fazer. Não, mandou, mas que forma que ele mandou? Ele instituiu uma autoridade acima da minha para mim poder fazer? É no tempo que você está É fazendo? no tempo que você está fazendo? Como que você está fazendo? Então a gente precisa fazer essa releitura sim. É muito bom. Ponto 2 aí, o louvor que abre portas e transforma ambientes. Paulo e Silas já estavam imobilizados, com certeza com um lombo queimando aí de levar umas chicotadas, ir num lugar frio, com as mãos e os pés presos nos troncos, e daí a pouco eles começam a louvar, e aí acontece um terremoto, e o carcereiro vê que todo mundo tinha opção de sair dali, e ninguém saiu, e aí o carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo responde para ele, está no versículo 31, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Um outro milagre, presbítero Edivaldo, na cidade de Filipos. Outra coisa que leva ele para casa, cuida e faz o que precisa ser feito. Uma coisa vai abrindo portas, né? Aquela prisão, ela tinha, assim, falando aqui de Deus, né? Deus na sua onisciência, né? Ele sabia que aquela situação levaria a uma conversão de uma família inteira. Tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Então, assim, você que nos acompanha e às vezes diz assim, mas poxa, eu estou pregando, eu estou fazendo a obra missionária, mas quanto mais eu faço, parece que mais problemas se acumulam, parece que mais eu sofro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um propósito. E a lição vem nos ensinar exatamente isso. Que existe um propósito até no sofrimento de se fazer a obra do Senhor. Existe um propósito, né? Para que você esteja passando por aquilo que você está passando. Então, se você está sofrendo pela obra missionária, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está no caminho certo. Faz parte do processo, né? Todo aquele sofrimento gerou um fruto. E quantas outras pessoas não foram ganhas, né, por esse carcereiro, pela sua família depois? Abriu portas. Né? Então, é isso que o presbítero Edivaldo muito bem lembrou. Às vezes a gente sofre, às vezes Deus permite alguns sofrimentos e aparentemente a gente não vai entender, mas a gente tem que estar com o coração tranquilo, por mais difícil que seja, né? Que não é fácil estar com o coração tranquilo em meio à tormenta, mas a gente tem que procurar fixar nossos olhos em Cristo, olhar para o alto, que Deus não faz nada sem propósito. Deus ele não tem prazer no sofrimento do homem, no sofrimento dos seus filhos, muito pelo contrário, porém Deus permite algumas coisas com um propósito. E se essa prisão, né, de Paulo tivesse sido permitida por Deus só por causa desse carcereiro? Não é o que a gente entende pelo texto? Então, gerou um fruto. E outra... Desculpa, Lucas. Não, pode prosseguir. Outra coisa, o ser humano consegue ver só aqui. Deus está vendo lá muito tempo para frente, né? Você vê que muito tempo depois Paulo está preso e ele escreve uma carta à igreja que está em Filipos. Começou com... Ele menciona esses nomes, eu não sei como que era o nome do carcereiro, mas quem sabe ele era um desses nomes que Paulo sempre menciona. Né? Estão aí soltos em Atos dos Apóstolos, né? Verdade. Que coisa interessante, por quê? Porque ali se criou uma comunidade de fé, um vínculo. Isso tudo serviu por algo maior que Deus tinha na frente, como o senhor falou. É um propósito. E interessante, outra coisa que eu destaco, repetir, encerrar, é que a essa igreja em Filipos, Paulo estava preso e quando ele escreve a carta, eu acho que todo cristão deve ler essa carta de Paulo aos Filipenses. É uma leitura maravilhosa e é muito bom. A essa igreja, Paulo, por 19 vezes, fala do termo alegria, regozijo, a esperança. 19 vezes ele usa esse termo. Alegrai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Eu falo a importância de uma igreja ou de um trabalho que foi gerado no sofrimento e agora traz alegria para o apóstolo e para Deus também, com certeza. Eu sempre falo que crente é simples, mas crente não é bobo. Depois de tudo que aconteceu, depois da injustiça que aconteceu, eles vendo o que eles tinham feito com os cidadãos romanos, eles mandaram soltar Paulo e Silas de noite. Paulo falou assim, não. Os mesmos que nos prenderam, manda eles virem de dia e soltar nós. Porque do jeito que nós entrou, nós vamos sair de cabeça erguida. Né? Olha que coisa interessante, né? Então, e ele podia estragar desde lá o documento lá de romano, que complicaria para isso. Como é que vocês estão açoitando um romano sendo romano? Vocês não podem fazer isso. Mas aí resolveu o problema e Deus foi glorificado.
Pois bem, gente, nós chegamos ao final dessa lição. Presbítero Edivaldo, Lucas, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero fazer um convite a você. Quer saber um pouco mais dessa lição? Venha no próximo domingo, em qualquer uma das nossas igrejas Assembleia de Deus, a DEC, espalhada por todo Caratinga e região, e seja aluno da EBD. Presbítero Edivaldo, Lucas, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Estaremos numa próxima juntos aí, tá bom? Deus abençoe. Ficamos aqui, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.